Vamos que vamos. Vamos ver se chega mais alguém. A gente já segue a nossa aula, então. Bom dia, seu John e a Adriana. Os madrugadores aí. Nossa, parou tudo aqui, tia. Vamos pro meu computador aqui. Ah, meu Deus, não quer abrir o chat aqui. Só um minutinho, gente. Coisa que deu uma travadinha aqui, chata. Bom dia, Iago. Bom dia, salve, salve a todos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui que eu estou procurando aqui, que eu quero mostrar para vocês na sequência. Achei aqui. Tá, então já está pronto aqui, então. Deixa aqui, vamos lá, então. Cadê aqui minha canetinha? Nossa última aula, estava então, apresentando para vocês ali o conceito de impulso. Vamos voltar a falar daquela parte, então. Aqui. Aqui. Bom, então, vamos dar sequência à nossa aula de ontem, então. Ontem, então, eu tinha comentado a respeito, né, do conceito de impulso de uma força. Então, o impulso ele é uma grandeza que está intimamente ligado com a força, né? Não é apenas uma grandeza que é diretamente proporcional à força, mas que, como é vetorial, também tem a mesma direção, mesmo sentido da força resultante, ou de uma força quando ela é única no corpo, né? E também depende do tempo que essa força está aplicada. Tá? Então, quanto mais tempo a força fica aplicada, maior é o impulso que o corpo recebe. Né? A gente pode associar isso, por exemplo, à questão que envolve quem joga com um carrinho de lomba, né? Os carrinhos de lomba têm muito esse perfil. Por exemplo, se você está sentado no carrinho de lomba e alguém lhe empurra nas costas, quanto mais tempo essa pessoa passar empurrando, o impulso aplicado no seu corpo é cada vez maior. É muito diferente, por exemplo, de você que está sentado no carrinho, tentar gerar o impulso. E, na verdade, a gente fica fazendo assim, a gente aplica o impulso em curtos intervalos de tempo. A gente não consegue manter, por exemplo, uma força fixa por um certo tempo. Então, quando você está tentando, né, aumentar a sua velocidade, né, já que, como vocês perceberam ali, né, o impulso ele tem uma relação com a força resultante, e a força resultante com a aceleração. Então, a aplicação de um impulso está associado a uma força atuante resultante no corpo, e, consequentemente, temos o efeito de uma aceleração, ou seja, a velocidade vai aumentar ou vai diminuir, vai depender da orientação desse impulso. Tá? Isso tem que ter cuidado, tá? Porque se você está com um impulso aplicado no mesmo sentido da velocidade, então tu tens uma velocidade crescente. Se o impulso estiver em sentido contrário, você vai ter uma velocidade decrescente, porque lembre-se que ele está ligado junto com a força resultante, a força resultante com a aceleração. Então, se vocês têm a aceleração e a velocidade com o mesmo sinal, quer dizer que a força resultante tem o mesmo sinal, o impulso tem o mesmo sinal. Então, a velocidade cresce. Agora, se os sinais entre a aceleração e a velocidade são distintos, quer dizer que a velocidade decresce, mas ter os sinais distintos entre aceleração e velocidade é a mesma coisa entre força resultante e velocidade, entre impulso e velocidade. E aí tu tem uma redução na velocidade. Tá? Isso também está relacionado à questão do sentido, né, que eu estava falando para vocês. Então, tome muito cuidado, porque essa matéria
em relação à parte de energia, ela tem esse fator complicador, né? A questão da orientação. Enquanto, por exemplo, assim, na energia a gente só trabalha com a parte escalar, e mesmo assim ela é difícil. Ontem eu estava conversando aí com o Caxambu, né, que trabalhar com energia não é uma coisa, às vezes, que o cara está acostumado a, a desenvolver o raciocínio tão rápido. Mas, por exemplo, assim, ontem eu estava discutindo com ele uma questão que, quando você tem atrito presente no problema, normalmente tu já tem que ter na cabeça assim, olha, eu trabalho com um sistema não conservativo. Geralmente, sistemas não conservativos, tu usa o trabalho trabalho igual a variação da energia, tá? Para resolver o problema. Dificilmente tu usa, é raro usar esse tipo de raciocínio quando está trabalhando no sistema conservativo. Aí tu vai trabalhar lá com a energia mecânica sendo constante. Então, na verdade, a energia só tem ali duas variações quase de problemas, né? Enquanto aqui tu tem tem que ter um cuidado muito maior, porque não é apenas uma fórmula em que você aplica e já era, mas você também tem que avaliar a questão vetorial que se aplica também no conteúdo e que torna, obviamente, muito mais difícil. Então, a gente tem que cuidar, né, muito essa questão vetorial. Vocês vão ver na lista, por exemplo, ela tem vários problemas que envolvem a questão de vetores. Tá? Então, vocês têm que lembrar que vocês estão trabalhando com uma grandeza vetorial, que ela depende de direção e sentido da força resultante, que vocês não estão acostumados à visualização da orientação dessa grandeza, até porque a maioria já tem grande dificuldade até de compreender que o impulso não é a mesma coisa que força, que é o que a gente cria quando a gente vai crescendo, uma certa noção intuitiva de que impulso e força é como se fosse a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, sempre que vocês tiverem que analisar o impulso, lembre-se da equação. Tá? Que o impulso ele depende da força resultante, mas depende também do tempo, que ele tem direção e sentido, que é o mesmo da força resultante. As unidades de impulso estão atreladas na própria fórmula, a gente já pode perceber isso, né? Newton vezes segundo no sistema internacional. Tá? Então, no SI, a unidade de impulso é Newton vezes segundo. Então, tomem muito cuidado com isso. Tá? Toda vez que vocês tiverem que expressar os valores de impulso, vocês colocam Newton vezes segundo, que é a unidade de força, vezes a unidade de tempo. Tá? Bueno, agora vamos àquelas semelhanças que eu havia comentado com vocês, que essa matéria tem com a matéria anterior, né? Que tipo de semelhança esse conteúdo esboça em relação ao anterior? Quando a gente começou a estudar o trabalho de uma força, ó, aqui nós temos o impulso de uma força. Se vocês lembrarem da fórmula do trabalho, né, que é trabalho igual ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo, eu tinha comentado com vocês que havia uma restrição em relação ao uso daquela fórmula, né? E qual era a restrição? Tu só poderia usar a fórmula se a força que estivesse aplicada no corpo, ou a força em questão que a gente estaria avaliando, ela fosse constante. Aí tu poderia utilizar a fórmula sem problemas. Tá? Aqui vale o mesmo raciocínio. A fórmula que vocês estão vendo aí, tá? Que foi apresentada para vocês, vocês só podem utilizar essa fórmula, vocês só podem usá-la no cálculo se a força resultante ou a força em questão ali for constante. Tá? Esse é o primeiro ponto fundamental. Ela sendo constante, sim, professor, é constante. Então, sem problema, você pode aplicar a fórmula. Se ela for variável, não pode utilizar a fórmula. Isso você tem que ter bem claro, notem isso, deixe isso bem direitinho. A utilização dessa equação também tem restrições idênticas à que tem o trabalho.
Só, claro, a equação do trabalho é um pouquinho mais complicadinha, vamos dizer assim, tá? Então, tome muito cuidado. A utilização dessa fórmula obriga você sempre a avaliar a força resultante ou a força que eu estou aplicando ali. É constante? Sim. Pode usar a fórmula. Não é constante, é proibido usar a fórmula. Mas e aí? Então, se eu tiver um problema em que a força variar, como é que eu vou fazer? A mesma coisa que lá no trabalho. Eu estou usando, já estou aproveitando, já estou relembrando a matéria. Lá na matéria do trabalho, quando a força variava, aí o que eu tinha comentado com vocês que ia aparecer na questão? Um gráfico. Tá? Que gráfico? Vai aparecer um gráfico de força versus tempo, por exemplo. Tá? Então, digamos que aparecesse um gráfico assim, tá? De uma força única que está sendo aplicada no corpo. Tá? Então, neste caso, o que eles vão te pedir? Se você lembrar, a única diferença dessa parte aqui do trabalho é que lá não é força versus tempo. Lá é força versus deslocamento gráfico. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, para não confundir os gráficos. Tu tem lá força, deslocamento, aqui tu tem força e tempo. Eu já vi gente perder questão por causa disso, porque trocou as bolas. Tá? E já vi umas questões também bem babacas, né? Porque tu já sabe o que tu vai ter que fazer aqui, é o cálculo da área. Né? Não tem nada estrambólico, é bem simples. Você faz o cálculo dessa área. Aqui é a área de um triângulo equilátero, aqui, retângulo, perdão, que é base vezes altura dividido por 2, e tu tens o valor dessa área sendo o módulo do impulso. Módulo do impulso. Eu já vi aqui no Rio Grande do Sul, foi na PUC que eles botaram as duas questões. Uma questão que estava os dois gráficos, de força versus deslocamento e força versus tempo. Eles perguntaram o que representava a área dos dois gráficos. Né? Simplíssima questão. Né? Claro que, de novo, mais uma vez, aquilo que eu comento, assim, isso não é uma questão adequada para vocês que estão fazendo medicina, isso é uma bosta de questão. Né? Isso é uma droga de questão, porque o concorrente, não, o pessoal se preocupa porque tem 100 pessoas por vaga. Não, tu tem que te preocupar que dessas 100, ou 30, ou 40, né, não é com esses que vocês estão concorrendo. Vocês estão concorrendo ali com 5, com 10 desses 30 ou 100. É esses aí que incomodam. Esses aí nunca perderiam uma questão dessa. É isso que vocês têm que tomar cuidado. Vocês nunca estão concorrendo, quando vocês olham para a densidade do curso de vocês e verificam lá, nossa, a medicina está com 70 por vaga. Grande coisa. Nesses 70 aí, realmente, as pessoas que tu tá ali brigando cabeça a cabeça ali para entrar, não é 69. Não faz sentido tu acreditar numa bobagem dessa. Tu está brigando ali, no máximo com os 9. No máximo com os 9. É esses aí que incomodam. Esses aí são aqueles que estão há 3, 4 anos enlouquecidos, que não aguentam mais o vestibular e não pode cometer um erro desse tipo. É isso que você tem que ter bem claro na cabeça. Você está competindo com aquelas pessoas que já estão no nível bem elevado e que não vão errar uma questão desse tipo, porque eles também entendem que isso é uma questão babaca. Então, você também não pode errar. Uma questão que cai desse tipo é uma questão que tem que estar assim, ó, é alvo certo. Tá? Caiu, acertei. Não vai contar muita coisa para mim, porque os meus adversários, que também são bons, vão acertar. Né? Esse é o raciocínio que a gente tem que ter. Mas aquelas questões mais difíceis, que depois eu vou apresentar para vocês, aí sim, aí vocês têm que fazer o máximo possível de acertá-las, porque é o que vai fazer a possível diferença entre vocês e aqueles 9 ou aqueles 5 ali que vocês estão brigando feio para entrar. Tá? Então, basicamente, se vocês analisarem aqui, ó, essa primeira apresentação é muito semelhante à que a gente teve lá no trabalho. Eu apresentei a definição, apresentei a fórmula, comentei para vocês que a fórmula tinha uma restrição. Tá? Depois disso, eu apresentei quando
né, a gente estivesse fora dessa restrição, como é que a gente poderia determinar o impulso lá no trabalho, né? Então, a gente acabou obtendo o mesmo caminho, ou seja, força constante, fórmula, força variável, área do gráfico. Só lembrando sempre, cuidando o que você tem aqui nos eixos. Tá? Olhe sempre para os eixos. Quem já está acostumado, hein? Quem já fez aquela lista de gráficos, se já terminaram toda a lista. Tem gente aqui, eu estou vendo, que já está faltando uma que outra lista já para estar em dia, né? Pelo menos aqueles que têm conversado comigo e que estão na correria aí para vencer as listas, porque é muita coisa, eu tenho exigido bastante aí quem está pegando pelo menos as listas aí, mantendo a pontualidade, pega a lista e já começa a fazer, está vendo que é uma sofrência brava, mas não adianta, né? É medicina, não é letras que o cara quer fazer. Então, o cara tem que se disciplinar, tem que fazer, porque o único jeito, lembre-se, gente, o único jeito de vocês terem uma pontuação boa é fazendo um número muito grande de exercícios. Não é apenas assistindo a aula. Assistir a aula é para resolver problemas que tu teve no passado. Tá? Lembre-se bem disso. Né? O tempo maior é o que você tem que dedicar a fazer exercício. Quem já está aí depois do primeiro, segundo ano, esse tipo de aluno, ele já não tem quase nada da matéria a acrescentar, tem muito pouco. Ele tem que treinar. É isso que ele tem que fazer, ele precisa praticar. Então, quanto mais você pratica, você vai diminuindo as chances de cometer erros nas questões, porque um número muito grande de questões que você vai executando, é maior a probabilidade de você encontrar questões semelhantes àquelas que você resolveu, portanto, você sabe resolver como resolver mais depressa. É muito diferente quando você pega uma questão que você nunca viu na vida e não tem nem ideia de por onde começar. Que nem algumas questões aí que alguns me questionaram. Bah, mas como é que o cara começa a resolver esse troço aqui, tia? Que coisa bizarra é isso. São assim, quando tu nunca viu um tipo de questão que cai no vestibular, como é que tu vai? Pronto, tu tem que pensar, tu tem que analisar, isso demora. Você não pode se dar o luxo de fazer isso no vestibular. Mas também você não pode dizer assim, tá, eu vou deixar isso se der tempo. Você não está fazendo letras, você não está fazendo física, você não está fazendo uma engenharia qualquer, você está fazendo um curso que os caras estão concorrendo, também estão ali tentando fazer essa questão, porque é isso que diferencia eles. Então, tu tem que ser rápido nesse aspecto. Por isso, um número muito grande nas listas de questões. Vocês não devem ficar desconfortáveis com isso, né? Porque aqueles que estão conseguindo dar conta da lista são aqueles que estão exatamente chegando aonde eu preciso que essas pessoas cheguem, com uma bagagem de informação na cabeça imensa. Esse é o meu objetivo para aqueles que estão fazendo a lista. O aluno que está já aí 1, 2, 3 anos aí e está fazendo a lista, ele já está aí mantendo quase uma pontualidade. Os outros, aí, talvez mais novatos, é que estão sofrendo um pouco mais com isso, mas isso é normal, lembre-se, faz parte. Né? Para a medicina, a brincadeira não é simples, é sempre mais difícil. Bom, se a gente parar para pensar aqui em termos de exemplos, se vocês me perguntarem, professor, mas como é que ficariam os exemplos para esse tipo de conteúdo? Ora, se a gente for analisar questões diretamente de uso de fórmula, tá? Tem as questões teóricas, eu sempre acho elas muito mais interessantes, porque elas obrigam muito mais o cara a avaliar muito mais o que está acontecendo, porque vocês viram ontem, quando eu propus os exemplos, para onde é que aponta o impulso no MCU, para onde é que aponta o impulso do objeto que está caindo, para onde é que aponta o impulso quando ele está subindo. Isso são questões que, obviamente, são mais difíceis de avaliar, porque tu não está olhando para uma fórmula, né? E tu tem que estar procurando a orientação do impulso baseado em cima de outras grandezas. Essas questões são mais nojentas. Tá? Essas questões são mais difíceis de ser respondidas sem tu correr o risco de cair numa armadilha, né? Principalmente quando o teu coração se manifesta numa hora dessa de forma principalmente aristotélica, né? Fazendo tu errar a orientação, por exemplo, da aceleração ou da força resultante, aí tu erra também a orientação do impulso. Então, tu tem que tomar muito cuidado que para poder responder essas questões teóricas, pense bem dentro das leis de Newton. Ainda estou vendo muita gente assim, batendo cabeça com as leis de Newton. Né?
o que eu costumo dizer assim, ainda é normal. O que eu não posso imaginar é que daqui a 2 meses, 3 meses, ainda tem aluno brigando com problemas das leis de Newton. Aí não dá, começa a complicar, gente. Vocês ainda têm tempo, a nossa gordura ainda é grande, porque bom, a URGS aí suspendeu o vestibular, então já não vai ser mais na data que a gente já tinha programado. Então a gente já está numa situação mais confortável, que não vai ser realizado ali no fim de novembro, dezembro, e o Enem também. Então a suspensão dessas provas fazem com que a gente pelo menos já pense assim, elas vão ser empurradas um pouco para frente, e aí você já tem uma gordurinha mais para continuar trabalhando, mas tenham sempre claro, não deixe a sujeira embaixo do tapete, procurem sempre atacar ela o mais rápido possível, entendê-la direitinho. Façam o número máximo possível, peguem todos os problemas dali, resolvam todos, é assim que tem que ser. Bom, se a gente pensar assim, e que tipo de problema a gente poderia ter? Pode pegar uns problemas babacas, assim, que o cara tem um corpo qualquer, ou seja lá, digamos, vamos pensar assim num corpo, pensa numa bolinha, tá? É que essa bolinha foi lançada, uma bola de futebol, tá? Vamos pensar assim, essa bola de futebol, ela foi lançada e atingiu, por exemplo, a trave do gol, tá? Então, ela atinge a trave do gol e retorna, tá? Então, digamos que essa interação durou, por exemplo, 2 milissegundos. Tá? E que a força que o poste da goleira ele executou, né, exerceu sobre a bola, digamos que ela tenha sido, sei lá, vamos pensar aí, 300 newtons. Tá? Qual seria o valor do impulso? Tu vai ver que não tem, de novo, nada demais. Tu vai pegar simplesmente, vai botar na fórmula e vai resolver. Tu vai ver que o impulso aqui vai ser os 300 newtons, que é o valor da força, porque ela é constante, eu não estou dizendo que ela está variando, tá? Multiplicado por 2 vezes 10 na menos 3. Tá? Então, eu vou ter um impulso aqui, se eu quiser colocar também os 300 em notação científica, vai ficar 300 vezes 10 na 2, tá? Vezes 2 vezes 10 na menos 3. Então, meu impulso vai ser 6 vezes 10 na menos 1 Newton vezes segundo ou 0,6 Newton vezes segundos. Tanto faz, pode ser essa a resposta ou essa. O que vai depender é o que vai estar colocado nas alternativas. Tá? Então, aqui você pode ver que esse tipo de questão não tem nada muito estrambólico, né? Para calcular, note, eu estou calculando o módulo do impulso, tá? Para esse tipo de questão. Então, simplesmente ali eu peguei, apliquei a fórmula, porque a força é constante, e deu para a bola. Se eu tivesse uma questão, por exemplo, de gráfico, onde eu tenho aqui a força aplicada e o tempo. Então, deixa eu apagar isso aqui, ficou muito embolado, isso aqui não ficou legal. Assim, tá? Então, digamos que eu tivesse um gráfico dessa forma aqui. Deixa eu mudar a cor, fica melhor. Aqui. Aqui. E aqui. Tá? Então, digamos que a gente tivesse aqui 2, 3, 5. Tá? E os valores aqui seriam, por exemplo, 10 e aqui menos 5. Tá? Então, eu teria, por exemplo, aqui newtons e aqui segundos. E eles poderiam pedir qual é o impulso que foi transmitido para o corpo. Né? Mais uma vez, a nossa preocupação é fazer aquela análise básica. Se eu quero saber qual é o impulso, né, eu tenho sempre 2 caminhos, por enquanto. Né? E desde como foi a matéria lá do trabalho. Nós temos ou a fórmula para ser utilizada,
ou nós temos a questão da área do gráfico. Bom, como já aparece o gráfico de força versus tempo, e ele está pedindo qual o impulso transmitido ao corpo, então é lógico que a gente pega simplesmente e calcula a área das figuras que nós temos aí em relação ao eixo horizontal, né? Então, nós vamos ter aqui essa área que, para quem já tem uma boa geometria, não tem nada demais, isso aqui é a área de um trapézio, tá? E aqui é a área de um retângulo. Tá? Então, o que nós temos que fazer é isso, calcular as duas áreas. Tá? Então, a gente calcula essa área 1, vou chamar assim de A1, aqui de A2. Tá? Meu impulso é a soma dessas áreas. Já como eu estou dividindo as áreas, né, a gente tem que ter bem claro, né, o impulso é a área do gráfico. Né? Como eu tenho aí, pelo menos eu dividi, tem gente que talvez divida o trapézio ali em mais duas, né, faça um retângulo mais um triângulo, mas isso é indiferente. O fato é que você calcula essas áreas e depois soma elas. Não tem nada muito especial aqui. Então, tu vai ter a área do trapézio, a área do trapézio é base maior, que é 3, mais a base menor, que é 2, vezes a altura do trapézio, que é 10, dividido por 2. Certo? Depois nós temos aqui mais a outra área, que é de um retângulo. Então, a base do retângulo, então nós vamos ter ali 2, tá? Multiplicado pela altura, que é menos 5. Tá? Então, nós vamos ter o impulso como sendo 3 mais 2, 5, vezes 10, 50, dividido por 2, 25. E aí nós vamos ter ali menos 10, portanto, 15 Newton vezes segundos. Esse é o impulso da força resultante sobre o corpo. Esse é o impulso total, né, aplicado ao corpo. Tá? Então, esse é um outro tipo de problema. Eu não vejo, pelo menos, nenhum fator complicador, porque o que vocês viram é calcular a área. Né? Área. Ou seja, para quem já está aí no mês de junho, né, o cálculo de área e geometria é uma coisa babaca. Né? Ainda mais quando a gente trata dessas areazinhas, retângulo, triângulo, trapézio. Acho que isso aí não vejo problema para ninguém. Eu pergunto, está tranquilo para todos os dois exemplos? Estão de boas para vocês? Dê um retorno aí, por gentileza. Beleza, João. Então, a boa notícia é essa. Tá? Em termos de conteúdo sobre o impulso, essa é a parte que a gente precisa ter tranquilidade, ter calma, resolver com calma direitinho, saber em que situação tu usa a fórmula, em que situação tu usa a questão da área do gráfico e dê para a bola. Problemas de cálculo é meramente substituição de fórmula ou, que nem vocês viram aqui do gráfico também, problema numérico não tem muito frufru. Tá? O que você deve tomar cuidado, principalmente os problemas que envolvem a teoria, que é aquele tipo que eu disse para vocês, o objeto está caindo para onde é que aponta o impulso, o objeto está subindo para onde é que aponta o impulso, quando o objeto está, ou vamos pensar assim, para onde aponta o impulso em um satélite, né? De novo, o cara fica tentando imaginar o satélite, né, que está em órbita da Terra. Não, você tem que pensar assim, ó, o satélite está em órbita, né? Então ele tá, se ele disser que é um movimento circular uniforme, lembre-se que só existe uma única força atuando nele, né, que é a força gravitacional apontada para o centro da Terra, e que lembre-se que ela é perpendicular ao deslocamento. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Ali não há realização de trabalho. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Naquele caso do satélite, eu digo para vocês, ó, não tem trabalho envolvido. But, aqui no impulso, num movimento curvilíneo, né, o meu impulso tem que estar sempre associado à orientação da força resultante e da aceleração. Então, o satélite que está em órbita da Terra, a força gravitacional é a própria resultante e está apontada para o centro. Tá? Então, eu não preciso nem pensar na aceleração. O impulso está apontado para o centro também. Tá? Quem viu aí
lançamento aí da SpaceX, levando os astronautas à Estação Espacial Internacional, né? Ali também tem uma parte que está exatamente associada ao que a gente está falando. Quando o foguete é lançado, ele gera um impulso muito grande, né? E é voltado para cima, né? Quando o foguete está decolando, né? O seu impulso está virado para cima, né? Porque a resultante é para o alto. Então, se vocês olharem no vídeo da SpaceX, principalmente na transmissão ao vivo, eles têm ali a telemetria do foguete. Então, vocês têm condições de ver principalmente o que está acontecendo com a velocidade. E a velocidade vai aumentando cada vez mais. Então, isso quer dizer que tu tem um impulso, né, que está sendo aplicado no foguete, tá, devido à propulsão dos foguetes. E isso se mantém enquanto o foguete ele está ativo. Então, quando o foguete está ativo, tu tem ali um impulso atuante. A gente não pode dizer constante, né? A gente pode até querer colocar numa questão de vestibular, é claro, para o aluno, a gente tem duas possibilidades, para termos de cálculo usando a fórmula, dizendo que é um impulso constante, mas isso, de novo, é uma idealização, ou apresentar o gráfico de como esse impulso está se comportando, como é que ele está variando no sistema, porque o problema todo é que a propulsão ela depende do combustível, o combustível vai acabando, então o impulso também vai aos poucos reduzindo. Tá? Talvez ele se mantenha constante aí num curto intervalo de tempo, eu não sei exatamente, teria que verificar isso na telemetria do foguete, mas tu poderia ter duas possibilidades, ou botar um impulso constante, né, do foguete, ou um impulso que está variando, diminuindo, né, com o passar do tempo. Tomem cuidado que o impulso diminuir não quer dizer que a sua velocidade vai diminuir. Tá? Quer dizer que a sua força aplicada no foguete vai diminuir, quer dizer que a aceleração vai diminuir. E a aceleração diminuir não quer dizer que a velocidade irá diminuir. Quer dizer que os aumentos na velocidade ficam cada vez menores. Tá? É isso que você tem que tomar cuidado. Bom, gente, quando a gente apresenta essa matéria aqui, a quantidade de movimento é outra matéria também, aparentemente ela é muito babaquinha, né? Em termos de definição também não é uma coisa complicada, né? Mas o nome é muito curioso, né? A gente chama de quantidade de movimento, também chama de momento linear. Vocês podem colocar esses nomes, eu recomendo, porque as questões geralmente tratam dessa forma. Tá? Eles pedem assim, determine a quantidade de movimento. Tem questões que são bem diretas nesse sentido. Tem outras questões que eles vão dizer assim, determine o momento linear da partícula. Tá? É assim que eles apresentam. Tá? Deixa eu botar minhas pilhas aqui para dentro. Tá. Então, cuidem principalmente com a terminologia, tá? Quantidade de movimento, né? Ou momento linear, tá? São sinônimos. Tá? Só que como está no meu título aqui, eu estou usando o termo quantidade de movimento, isso já nos permite já pensar no seguinte, assim, eu estou trabalhando com uma grandeza que é interessante porque ela quantifica quanto de movimento um corpo tem. Se a gente parar para analisar o que o título está dizendo, é isso. É uma grandeza que diz quanto de movimento um corpo tem. Esse não é o tipo de pensamento que um aluno tradicional, que saiu de uma escola, procura fazer. Tem gente talvez aí está aí presente na live e possa dizer, olha, nunca vi isso na escola, nunca aprendi. Pois é, muitas escolas tratam com certo, né, desprezo, parece, essa matéria. Eu acho essa matéria fascinante, que a gente pode ensinar muita coisa nessa matéria, principalmente quando eu estava falando para vocês questões que envolvem colisões. Né? A gente pode trabalhar colisões, a gente pode trabalhar balística. Né? Eu, quando fui professor numa escola que eu trabalhei, eu fiz meus alunos criarem projetos de armas.
e eles tinham que criar as armas, montar as armas e determinar a velocidade que o projétil saía das armas. Era muito legal. Teve um grupo que chegou a construir um canhão, para vocês terem uma ideia. É muito tri, né? Em contrapartida, tinha aluno que ficava apavorado, né? Ele chegava a tremer assim, só para brincar com as arminhas deles. E é claro, pode dizer assim, mas que absurdo, só estou trabalhando armas. Mas é claro, né? A compreensão do funcionamento das armas, as pessoas entenderem que a arma perigosa vem justamente lá da escola. Não é quando tu pega um dia uma arma na mão, né? Isso aí já é tarde demais, como as pessoas dizem. As coisas, elas só entram na tua cabeça quando tu faz análise, quando tu faz discussões, aí que é interessante. Aí a coisa fica legal. E se vocês olharem na lista, vocês vão ter questões de balística da URGS, da UFSC. Portanto, isso é extremamente importante. Eu, casualmente, dei um pé quente, né? Porque no ano, se eu não me engano, foi, acho que no mesmo ano que eu fiz esse projeto aí de balística na escola, foi o ano que caiu, no fim do ano, uma questão da URGS sobre balística no vestibular deles. Né? Foi muito troço muito legal. Assim, depois eu mostrei a questão para eles resolverem, né? A questão que tinha caído, não, eles eram uma turma de primeiro ano. Mas é um tema muito interessante, porque como a gente discute na sociedade muito a questão do posse de arma, então tu entender como é que funciona as armas, para que as pessoas entendam se é realmente necessário ter ou não uma arma. A escolha é feita pelas pessoas, mas é importante que elas pelo menos entendam isso. E é muito bacana essa matéria, porque tu usa isso também. Então tome cuidado. Vocês não trabalharão apenas com colisões nessa matéria. Tá? Não rola apenas colisões. A questão de balística, vocês vão ver nas questões de vestibular, elas aparecendo a questão de armas, eles querendo saber qual a velocidade de um projétil que saiu de uma arma e atingiu um objeto. Tá? A colisão, ela pode existir na balística ou pode não existir. Aí vai depender muito do problema em questão. Mas a questão da arma presente, sim, né? Porque ela precisa disparar o objeto. Então, essa aqui é uma matéria muito legal, e essa matéria aqui, ela tem um outro viés mais interessante, que é a presença de Newton nessa matéria, que vocês vão ver coisas bem legais hoje. Por exemplo, toda essa proposta que a gente está vendo, impulso e quantidade de movimentos, isso aqui está originado em Newton. Né? E hoje eu vou apresentar uma coisa que eu tinha comentado com vocês lá nas leis de Newton. Hoje veio um comentário muito, muito pertinente aqui e que caiu na UFSC, mas depois eu apresento para vocês. Vamos começar com as definições, então. A quantidade de movimento, então, ela é uma grandeza que te diz quanto de movimento o corpo tem. Tá? E ela é representada pela letra Q, tá? Já que a gente está falando em quantidade, toda grandeza na física que leva sempre esse título, quantidade, normalmente ela é representada pela letra Q. Quando nós terminarmos a mecânica, vocês vão ver, por exemplo, a quantidade de calor. Nós vamos representar pela letra Q. Tá? Quando a gente chegar lá na eletricidade, a gente vai falar de quantidade de carga elétrica. Nós usaremos a letra Q também. Tá? Então, todas as grandezas que tem essa palavra quantidade, tu provavelmente vai representá-la pela letra Q. Tá? Mas não é a única forma de representar. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá? A gente pode usar a letra Q ou a letra P, minúsculo. Tá? A URGS usa qualquer uma das duas, tá? Não se faz distinção. Então, você tem que tomar cuidado. Eles vão falar o momento linear de uma partícula, tu pode ter certeza. Quando vier essa palavra momento linear de uma partícula, é a letra P que eles vão usar. Tá? Quando eles falam quantidade de movimento, é letra Q. Mas eu vou ser bem franco assim, com vocês. Ó. É muito raro eles pedirem a quantidade de movimento. Se tu pegar e fizer um mapeamento aí das provas da URGS, eles pedem outras coisas, as quais te obrigam a usar a quantidade de movimento. Tá? Eles vão pedir, por exemplo, a velocidade, como eu disse para vocês. Qual é a velocidade do projétil quando ele saiu da arma? Tu vai usar essa matéria para determinar isso. Mas eles não vão pedir a quantidade de movimento. E isso torna para o aluno mais difícil a resolução, porque ele fica pensando, por onde eu começo o problema? É essa a grande incógnita aí na cabeça do aluno. Que nem no meu caixeiro viajante me perguntando aquela questão lá sobre o plano inclinado que pediu o coeficiente de atrito.
Eu resolvi para ele usando a dinâmica, mas ele poderia ter resolvido por energia, que seria muito mais simples de resolver pela variação da energia, né, que tu tem a igualdade com o trabalho. Só que naquela época ele ainda não tinha visto essa matéria. Agora ele poderia resolver aquela questão em 3 linhas. Quando eu mostrei para ele a resolução, dava 3 páginas cheias de cálculo. Então, o conteúdo de energia ele tem uma amplitude para ser aplicado imensa, né? Você pode jogar ele em muitas questões. A quantidade de movimento já não é tão ampla assim, mas ela também, às vezes, é mais fácil de perceber a aplicação. Geralmente, quando tem essas interações de colisões, né, de tu ter um disparo de uma arma, disparo de algum projétil, né, e ele quer saber qual a velocidade na hora do disparo. Então, esse tipo de coisa geralmente tu associa a essa matéria. A quantidade de movimento ela é definida, tá? Como sendo, vou botar aqui a unidade de definição dela é quilograma vezes metro por segundo. Tá? Essa é a unidade da quantidade de movimento. Aqui já dá para ver a fórmula. Se a gente quiser já imaginar a fórmula pela análise dimensional, tá? Você tem quilograma, que é massa, metro por segundo, velocidade. Tá? Então, olha como é simplesinha as minhas fórmulas dentro dessa matéria. Né? Nós temos o impulso ali, que para calcular o módulo dele é a força resultante multiplicado pelo tempo. E aqui tu tem a quantidade de movimento, que é o produto da massa vezes a velocidade. Porém, cuidado. Como eu havia comentado inicialmente, essas grandezas dessa matéria são vetoriais. E por que razão, de novo, eu estou botando essas setinhas sobre as grandezas? Não é porque elas são vetoriais. É porque, de novo, tu tem o mesmo problema do impulso. Eles vão te pedir a orientação da quantidade de movimento. Eles vão fazer afirmações sobre isso. Tu vai precisar dela. Você não está com o cérebro acostumado a visualizar mentalmente a orientação da quantidade de movimento. Você não está acostumado a fazer isso. Tenha bem claro isso na sua cabeça. Isso não é de costume. Então, você tem que lembrar que a orientação do vetor quantidade de movimento é exatamente a mesma do vetor velocidade. E como é que eu sei, professor, qual é a orientação do vetor velocidade? É para onde o corpo está indo. Não. Se o teu corpo estiver indo para a direita, então a tua quantidade de movimento é para a direita. Se o teu corpo estiver subindo, ele está virado para cima. Se o teu corpo estiver para a esquerda, ele está para a esquerda. É para onde o corpo vai, é para onde está apontada a quantidade de movimento. É bem simples, tá? Mas tu não pode esquecer isso. Ele é mais fácil, eu entendo pelo menos que ele é mais fácil que o impulso para achar a orientação, porque o impulso tem que pensar na força resultante, às vezes o cara tem que pensar na aceleração também, para ter certeza às vezes do que o cara está pensando. E lá ainda tem os problemas contraintuitivos. Aqui não, aqui tu sabe para onde o corpo está indo? Sei. Então é para onde está apontada a orientação da quantidade de movimento. Então se eu pegar, por exemplo, essa bolinha aqui e deixar cair, eu sei que o vetor quantidade de movimento, enquanto ela cai, está apontado para baixo. Tá? E eu ainda poderia perguntar aqui para vocês, o que está acontecendo com a quantidade de movimento quando essa bolinha está descendo? Ora, tu olha para a equação, a massa da bolinha é a mesma. Então, durante a queda, a massa dela não vai mudar, não vai sofrer mudanças. Tá? No entanto, quando ela está em queda, tá, a velocidade dela está aumentando. Então, a quantidade de movimento aumenta. Então, o vetor quantidade de movimento, ele, além de estar orientado verticalmente e para baixo, ele é um vetor que vai aumentando de tamanho à medida que ele desce, porque a velocidade está aumentando. E note que a relação matemática entre a quantidade de movimento e a velocidade é de proporção direta. Tá? Então, se a velocidade cresce, ele cresce. Se ela diminui, ele diminui. Se ela fica constante, ele também fica constante. Se ela dobrar, ele dobra. Se ela triplica, ele triplica. É muito mais simples, por exemplo, que analisar a energia cinética com a velocidade, que tem uma relação de proporção quadrática. Ou seja, que o cara tem que pensar sempre um pouquinho mais
A gente não pode ser afobado para responder coisas desse tipo lá dentro do conteúdo de energia. Aqui é mais tranquilo, aqui se você joga o objeto para cima, tá? Durante a subida da bolinha, eu sei que a quantidade de movimento da bolinha está virada para cima, que é para onde ela está indo, né? Então ela é vertical e para cima. Mas o que está acontecendo com a quantidade de movimento durante a subida? Tu olha para a velocidade. Olha, a velocidade está diminuindo. Então, a quantidade de movimento também está diminuindo. E no ponto mais alto, como é que fica a quantidade de movimento? Nula. Nula. Porque a velocidade no ponto mais alto é nula. Se eu, por exemplo, fizer isso aqui, ó, e perguntar como é que fica a quantidade de movimento no ponto mais alto, cuidado, ela não é nula. Lembre-se que os lançamentos oblíquos, a velocidade nunca da partícula em nenhum ponto de sua trajetória é zero. E no ponto mais alto, que é aquele famoso ponto que quem fez a lista, que ela sabe, como eles adoram fazer perguntas sobre isso, como eles adoram fazer afirmações sobre isso, ponto mais alto. Ponto mais alto, a aceleração é zero. A aceleração é zero. E é uma das coisas que eles adoram. A velocidade é zero no ponto mais alto. Não, a mesma coisa vai valer para cá. Como ele tem uma dependência da velocidade, eles vão dizer, tá aí, como é que fica a quantidade de movimento no ponto mais alto quando está fazendo um movimento oblíquo, um movimento desse tipo. Ela é diferente de zero. Tá aí, se eu tivesse que calcular, é a componente horizontal da velocidade que tu tem que ter ali. Ou seja, para quem tem boa memória, é a velocidade de lançamento multiplicado pelo cosseno de ângulo. Estou aqui já puxando coisas lá do início, lá de trás. Tá? Aí tu calcula a quantidade de movimento ali naquele ponto, que a componente da velocidade ali é a horizontal, no ponto mais alto da trajetória. No MCU, como é que fica a quantidade de movimento? No MCU, nós temos uma quantidade de movimento que é tangencial. O vetor ele fica que nem a velocidade, que é tangencial. Tá? Então, se a velocidade é tangente à trajetória curvilínea, ele também é tangente à trajetória curvilínea. Tá? Agora, cuidem as afirmações desse tipo assim. Se o módulo da minha velocidade é constante, a minha quantidade de movimento é constante? Vou repetir para vocês pensarem. Se o módulo da minha velocidade, o valor da velocidade, tá? O módulo da minha velocidade é constante, a minha quantidade de movimento é constante? Vocês querem tentar arriscar uma resposta aí no chat? S para sim, N para não? Não. O melhor exemplo disso, Iago, que a gente pode tomar é o MCU, que a gente está falando. Onde o módulo da velocidade é constante, mas a velocidade é constante? Não. Então a quantidade de movimento é constante? Não. Note que se você no MCU tem a quantidade de movimento mudando a direção e sentido, então ela está variando. Tá, mas o valor dela não vai ser constante? Sim, mas a afirmação não foi sobre o valor. A afirmação sobre o valor foi sobre a velocidade. Se o módulo da velocidade é constante, então a quantidade de movimento é constante. Não, a venda tem que ser casada. Tipo, se tiver escrito o módulo da velocidade é constante, então o módulo da quantidade de movimento é constante, beleza. Aí os dois têm a mesma frase, aí tá de boa. Agora, se tiver escrito o módulo da velocidade é constante, então a quantidade de movimento é constante, aí é perigoso. Aí tu deixou uma brecha. Como diz meu pai, tu deixou um rabo preso aí. Tá? Porque tu dizer que o módulo da velocidade é constante, tu não está pensando em como é que está a orientação do vetor velocidade. E a orientação pode estar mudando. Se ela estiver mudando, a quantidade de movimento poderia ter um módulo constante, mas se sua orientação estiver mudando, ela não é constante a quantidade de movimento, ela é variável. Então, por exemplo, no MCU, a quantidade de movimento varia. Tomei muito cuidado com isso. Por quê? Porque no MCU a velocidade varia, mas a velocidade no MCU
tem módulo constante. Então, a quantidade de movimento tem módulo constante. Tá? Esse é o cuidado que vocês devem observar. A venda tem que se casar, os dois têm que ter a mesma frase. Senão vocês vão acabar caindo em armadilhas. De novo, assim, ó, não é uma matéria que tem muita teoria. É uma matéria que tem pouca teoria. Mas essa pouca teoria, os caras fazem umas questões muito bem feitas. Tá? E se vocês não tiverem cuidado na leitura, se não tiverem atenção, não souberem avaliar direitinho o que eles estão propondo para vocês pensarem, vocês erram a questão. Vai por mim, quem já está fazendo as questões da lista percebe isso. Não dá para brincar com essas questões. Você tem que tomar muito cuidado. Tá? Principalmente quando os caras vêm com essas questões de afirmações, tu fica muito atento, pense com cautela. A melhor forma de tu refutar ou não aquela afirmação é tu ter um exemplo que possa te dar respaldo. Que nem eu acabei de dizer, olha, se o módulo da velocidade é constante, então a quantidade de movimento é constante. Como é que eu vou saber se é verdadeiro ou falso? Tu vê que eu consigo dar o exemplo bem rapidamente. Mas é porque tu é professor neo desgraçado. Eu sei. Mas é por isso que vocês fazem muitas questões, para vocês garantirem o mesmo raciocínio que eu tenho, porque eu consigo pensar assim, porque eu passei a minha vida toda resolvendo milhares de questões de física. Né? Na faculdade, a gente basicamente é preparado para se tornar uma calculadora de problemas. Está toda hora resolvendo problema, resolvendo problema. Então chega um ponto que os problemas ficam muito parecidos. Mas isso eu comento sempre com meus alunos. Mas se eu pegar uma matéria que eu não pratico mais, é batata que eu esqueço as definições dela, que eu não lembro fórmula, etc. Isso é normal, isso é natural. Tá? Isso não, por isso que eu digo assim, a nossa memória ela vai descartando isso com o tempo. Por isso que vocês não devem nunca deixar de estar fazendo exercícios, porque é a única forma de vocês manterem o conteúdo ativo na cabeça. Por isso que vocês vão avançando na matéria, e quem já sentiu isso, tu pega uma lista nova minha, sempre tem questões de matérias anteriores, que te obriga a estar lembrando, puta, como é que era isso, cara, o que o professor tinha dito disso? Para justamente tu sentir, ó, é isso que poderia acontecer no vestibular. Tu tem uma questão que te exige alguma coisa que tu não lembre. Isso não pode acontecer. Né? Você tem que tentar minimizar isso ao máximo. É impossível impedir isso. Mas tem que tentar minimizar, que talvez uma questão passe por isso. Mas não com várias, porque aí a casa cai. Aí o tombo é grande. Bom, então, a nossa quantidade de movimento então, tem essa característica. Né? Então, ela tem uma dependência, né, linear com a velocidade, mas não esqueçam que ela tem uma relação com a massa. Né? Ou seja, se a gente pega essa pilha, pega essa bolinha e abandona as duas ao mesmo tempo, da mesma altura, a gente sabe que se for uma queda livre, elas chegarão no solo ao mesmo tempo. Então, eu perguntaria para vocês, a quantidade de movimento para as duas é a mesma? Sim ou não? Vamos lá. Como é que fica aí a situação delas? Se eu abandono as duas da mesma altura, tá, ao mesmo tempo, no vácuo, né, queda livre. Então, elas tendem a chegar juntas no solo. E aí vem minha pergunta. Então, elas têm a mesma quantidade de movimento? Não, porque elas têm massas diferentes, exatamente, Thiago. Tá? Então, eles tendo a queda ao mesmo tempo, eles vão chegar juntos, então a velocidade para os dois é a mesma, se alguém pensou isso, está beleza, mas tem que cuidar que como eles são objetos diferentes, eles têm massas diferentes, então as suas quantidades de movimento não serão iguais. Tá? As quantidades de movimento serão diferentes e maior para aquele que tiver mais massa. Tá? Nada muito estrambólico nesse aspecto. Tá?
Perguntinha para vocês. Como é que tem que ser o aspecto desse gráfico aí, matemáticos? Descreva aí para mim, escreve aí no chat aí, como é que tem que ser a cara desse gráfico aí? O que eu tenho que desenhar ali naqueles eixos ali? Reta ou ali? O que nós teremos ali? Vamos ver. O que vocês me respondam aí? Deixa eu tentar provocar um pouco mais aí. Embora, por enquanto, só o Iago aí que está acordado. Aí. O resto deve estar tudo dormindo com a cara aí na mesa, aí, pelo visto. Que gráfico deve aparecer aí, demônios? O que vocês acham, hein? Exatamente, John. Perfeito, John. Uma reta. Tá? Já que existe uma relação de linearidade entre a quantidade de movimento e a velocidade, então nós temos o gráfico de uma reta. Faz de conta que eu fiz uma reta ali, tá? Não está uma reta perfeitinha, mas é que é difícil desenhar no tablet também uma retinha. E essa minha aqui, ela tem minha canetinha tem uma ponteira macia, não é aquelas canetas que a ponta é dura, né? Então dificulta um pouco a minha vida. Deixa eu continuar perguntando para os especialistas de gráfico aí. Mais uma perguntinha. O João já saiu bem aí, João. Tá? Então, se quiser tentar arriscar aí mais uma outra, né? Que nem aqueles programas do Silvio Santos, né? Vai continuar tentando, o cara lá naquela cabine com os fones de ouvido, né? O cara vai tentar mais uma vez. E aí eu perguntaria para ti, o coeficiente angular dessa reta representa quem? O coeficiente angular da reta. Aí, João, muito bom, excelente. Então, como nós temos uma reta, né? Então, o coeficiente angular ele é um parâmetro fixo, né? Olhando a nossa expressão matemática, tem aqui y igual a x, e o a, que é o meu coeficiente angular, está no lugar do m. Tá? Então, a declividade dessa reta, assim falando mais tecnicamente, né, na matemática, é a massa do corpo. Tá? Então, vocês devem tomar cuidado, porque eles podem botar, sei lá, né, um gráfico com duas retas. Né? Quer dizer que tu tem dois corpos, né, que tem a sua velocidade e a quantidade de movimento mostrado no gráfico abaixo. Então, eles podem falar sobre as massas, né, e a gente olha para o gráfico e já sabe. Olha, as declividades das retas não são iguais, então as massas são diferentes, e a massa do corpo 1 é maior que a massa do corpo 2, porque a gente, de novo, matemática, nós sabemos que quanto mais inclinado para o lado do Q tiver essa reta, mais maior de grande é a massa, e mais deitado para o lado V, mais maior de menor é a minha massa. Tá? Então, cuidado com isso. A análise de declividade é importante também vocês terem bem claro na cabeça. Então, aqui a massa do corpo 1 é maior que a massa do corpo 2. Mas, gente, olhem sempre para os eixos, tá? Olhem bem quem está em que eixo. Tá? Olhem para o Q e para o V. Porque para ter esse raciocínio, o Q tem que estar no vertical e o V tem que estar na horizontal. Se eles inverterem isso, troca tudo. Se eu tivesse com os gráficos invertidos ali, é o 2 que teria a maior massa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas têm aquela mania de ligar o piloto automático e vai direto para o buraco. Né? Então, cuidado com isso. Bom, de novo, gente, se eu tivesse que botar um exemplo aqui para vocês, ficaria um troço muito babaca, né? Botar um probleminha ali dizendo, olha, a massa do corpo é tanto, a velocidade é tanto, e quanto é que dá a quantidade de movimento. Mas, poxa, mas isso aí parece problema de colégio. E eu não vou fazer isso. Eu já fiz aquele lá do impulso, ficou babaca aquilo. Né? Aquilo ali, não vai ver aquilo ali, não. Inicia sempre
pela origem devido à ausência de coeficiente linear. Iago, vou te dar um exemplo aqui e tu me confirma a tua frase. Ao invés de explicar, eu vou te dar um exemplo aqui. O fato dessa reta passar pela origem, ela não tem coeficiente linear? Sim ou não? Então, vou botar aqui reta 1 e aqui reta 2. A reta 1 não tem coeficiente linear e a reta 2 tem coeficiente linear. Vamos ver se tu lembra disso. Inicia sempre pela origem devido à ausência de coeficiente linear. Então, o que tu me diz aí? 1 tem coeficiente linear, 2 não tem coeficiente linear. Essa frase está correta? Só para relembrar a parte matemática, meu querido. Vamos ver o que tu me diz aí. A 2 tem coeficiente linear. Pois é, então isso quer dizer que tu já tem na tua cabeça essa expressão matemática aqui, ó. Muito bem. E aqui está o B, né? Aqui está o B, né? Que é o que tu está argumentando aí. Né? Só que na nossa equação, né, esse termo aqui, como o senhor mesmo reforçou, ele não aparece na equação. O que tu tem é esse termo lá, que é o MV. Né? Então, reiterando perfeitamente o que o senhor dissesse ali na nossa equação, ela parte da origem porque não existe o coeficiente linear presente. Tá? Então, esses nossos gráficos de quantidade de movimento versus velocidade, quando V é zero, o Q vai dar zero. Então, eu não tenho como ter um gráfico assim. Ó. Né? Isso fica totalmente fora do nosso contexto físico e matemático. Né? Tu tem dois problemas, um físico e um matemático. Porque a expressão matemática não tem coeficiente linear, e ali tu está imputando um coeficiente linear. Segundo, tu está dizendo que nesse ponto aqui, ó, a tua velocidade vale quanto? Zero. E a tua quantidade de movimento diferente de zero. Isso é incompatível com a teoria. Ou seja, como é que um objeto tem velocidade igual a zero e quantidade de movimento diferente de zero? Certo? Então, não é compatível com a teoria. Então, tu tem dois motivos para refutar esse tipo de gráfico. Não só um pela matemática, né, que tu mesmo reconheceu perfeitamente, né, a ausência do coeficiente linear na expressão matemática, e outro pela física. Não posso dizer que a velocidade de um corpo é nula e a sua quantidade de movimento é não nula. Né? Como a gente comentou antes, há uma relação muito íntima entre a quantidade de movimento e a velocidade, muito íntima. As duas estão intimamente ligadas uma com a outra. Tá? E, portanto, se uma é zero, a outra vai dar zero. Se uma é diferente de zero, a outra também é diferente de zero. Então, eu não posso ter um gráfico com um troço esquisito desses aqui, porque isso implicaria eu ter uma velocidade nula e uma quantidade de movimento não nula. Tá? Fica totalmente estranho, né? Porque, não, como tu mesmo disse, não tem um termo ali somando, então não é compatível com a teoria, né? Assim como a matemática também, né? Baseado com a nossa equação. Certo, meu querido? Tá tranquilo? Tá bem explicadinho? Ficou bons os exemplos aí para deixar bem elucidado aí a matemática aí da brincadeira? Bueno, então, capaz, meu queridão. É bom a gente sempre pegar assim, uma amplitude bem grande, que assim a gente mostra tudo, cara. Olha matemática, olha física. Tem todas as razões possíveis,
para poder refutar aquilo que o cara está ali com dúvida ou não. Né? Dúvida tu não vai ficar nunca, né? Nessas situações, pelo menos. Né? Nessa, pelo menos, tu não vai travar. Né? O resto, só o tempo dirá. Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, botar um probleminha ali, babaca ali, te dando massa, te dando a velocidade, pedir a quantidade de movimento, isso aí tu não vai ver na URGS, não vai ver no Enem, né? Então, fica totalmente fora de cogitação. Então, nem vou perder meu tempo com isso. Vamos atacar uma outra etapa, né, da matéria, que é essa aqui. Lembre-se que na matéria da energia, quando a gente estudou lá, no final da matéria, teve um teorema também. Tá? Que para quem tem boa memória, quantos caminhos possíveis eu ensinei para vocês para determinar o trabalho? Pela fórmula FD cosseno θ, quando a força for constante. Pela área do gráfico, força versus deslocamento. E um terceiro caminho, que era o teorema trabalho-energia. E quem já está trabalhando aí na lista aí de energia já viu que tem bastante questões que tu utiliza aquele teorema para resolver. É um teorema extremamente elegante. Cuidem, tá? Aqui até quero comentar um aviso com vocês, tá? Que eu não comentei lá no passado, eu quero fazer um parênteses aqui. O teorema trabalho-energia, ele só é válido para corpos rígidos. Tá? Só para corpos rígidos, tipo bloquinhos. Tá? Você pode aplicar para aquilo. Se tu olhar as questões que são bem feitas, quando tu usa aquele teorema, tu está usando para objetos. Ele pode até falar de uma pessoa, mas depois ele diz, considerando a pessoa como se fosse uma partícula, um corpo rígido, tu pode aplicar o teorema. Infelizmente, no Enem nós já tivemos problemas com isso, porque uma vez a gente teve que aplicar, né, erroneamente para resolver achar a resposta da questão para o Usain Bolt. Tá? Só que, de novo, né, isso é uma questão muito antiga já, é daqueles anos que eu recomendo assim, olha, a partir de 2014 para baixo, não é uma boa pegar questões do Enem, porque tem coisas erradas. Essa é uma questão delas, porque ele não é válido quando você aplica para uma pessoa, porque uma pessoa não é um bloco. Na questão não foi dito depois, considera o Usain Bolt um bloco rígido, não foi feito isso. Então, até o próprio teorema também tem algumas restrições, mas tem questões de vestibulares que os caras que criam as questões não sabem disso. Então, eles acham que dá para botar aquilo ali em qualquer lugar. Só que a sorte desses caras que fazem isso no Enem é que lá no Enem a gente não pode cancelar. Não existe essa possibilidade de cancelamento da questão. O Enem cancela porque ele está afim de cancelar, porque deu algum problema que eles viram, que nem aconteceu nos anos anteriores, que eles cancelaram, acho que foi uma questão da matemática, porque ela já tinha sido utilizada numa outra prova por aí, as questões têm que ser inéditas. Aí eles vão lá e cancelam. Mas se a questão tem problema, eu nunca vi eles cancelar, pelo menos, desse tipo. Eu nunca vi. Não me lembro, pelo menos, deles terem cancelado. Tá? Então, ali no Enem, o cara ainda que faz a cagada teve sorte, embora vai passar por muitas críticas a questão da prova. Outras universidades, há a possibilidade de abertura de cancelamento da questão, de anulidade da questão. Então, você tem que tomar muito cuidado. O teorema trabalho-energia ele só é válido para corpos rígidos, tá? Somente. Aqui, então, como eu disse para vocês, lá no trabalho, tu tem 3 caminhos para achar o trabalho. A forma, a área do gráfico e o teorema. Aqui, o impulso também. O impulso estava seguindo a mesma linha do trabalho, se vocês pararem para analisar. Uma fórmula, quando a força é constante. A área do gráfico, F por T. Então, o impulso vai aparecer exatamente agora nesse teorema, que é o teorema do impulso. Tá? Então, o teorema do impulso, tá? Ele é extremamente importante. Tá? Ele diz que vamos tentar demonstrar para vocês assim. No MCU, a quantidade de movimento de um corpo é variável. Tá? Então, o que está acontecendo com a velocidade? Ela é variável também.
Então, no MCU, tem uma quantidade de movimento que varia. A consequência é que a velocidade varia. Ou tu pode pensar ao contrário. No MCU, a velocidade varia, então tu tem a quantidade de movimento que varia. Tá? Então, se tu tem uma velocidade que varia, automaticamente tu já sabe que há presença de aceleração. Tá? Então, se há uma variação na quantidade de movimento, então eu sei que a velocidade é variável. Se eu sei que a velocidade é variável, eu sei que tem aceleração presente no meu sistema. Se eu sei que tem aceleração presente no meu sistema, a força resultante é não nula. Ela é diferente de zero, já que ela concorda com a aceleração pela segunda lei de Newton. E se eu sei que existe uma força resultante atuando no sistema, eu sei que existe um impulso. Tá? É por isso que o teorema ele te diz isso aqui, ó, que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. Tá? Assim como lá na energia, tu tem que a variação da energia é o trabalho. Aqui tu tem que a variação da quantidade de movimento está exatamente com uma igualdade em relação ao impulso. E note que olha de novo o que eu vou botar aqui. Ó. Aí sou de novo essas setas. Vetorial. Ou essas grandezas são vetoriais. Vou melhorar assim, botar no plural, porque são duas que estão presentes aí na tela. Tá? Então, essas grandezas são vetoriais. E que, mais uma vez, olha o que está escrito ali. Não é? Estou dizendo que o impulso tem a mesma direção nesse sentido da variação da quantidade de movimento. Então, tipo, eu pergunto para vocês assim, para onde é que aponta a variação da quantidade de movimento quando o objeto cai? O que o aluno responde? Para baixo. Que é para onde aponta o impulso, que é para onde aponta a força resultante, para onde aponta a aceleração, é para onde vai apontar a variação da quantidade de movimento. Ou seja, eu torno o problema um pouquinho mais complexo de ser avaliado. O aluno ele vai normalmente pensar assim, ó, quer ver? Ó? Quando eu jogo esse objeto para o alto, a bolinha está subindo. Para onde aponta a variação da quantidade de movimento? A maioria das respostas daqueles alunos que não pegaram direitinho, eles vão dizer para cima. Porque eles vão pensar, a quantidade de movimento e a velocidade têm a mesma direção, o mesmo sentido. Então, a velocidade está para cima, então a resposta é para cima. Errou. Errou. Tá? Porque não é a quantidade de movimento, é a variação da quantidade de movimento. E aí tu tem que pensar no impulso. Tá? E quando esse objeto está subindo, o impulso está para baixo, que é para onde aponta a força resultante, que é para onde aponta a aceleração, que desacelera o corpo. Tá? Para onde aponta a variação da quantidade de movimento no MCU? Né? Para o centro, que é para onde aponta o impulso. Então, aqui você tem que tomar muito, muito, muito cuidado. Tá? A variação da quantidade de movimento não é necessariamente a mesma coisa, não é a mesma coisa que quantidade de movimento. Tá? Vou deixar isso bem, não é a mesma coisa. Tá? Tu vê que a variação da quantidade de movimento concorda em direção e sentido com o impulso e não com a velocidade. Tá? Então você tem que tomar cuidado, porque quando tu concorda com o impulso, está concordando com a força resultante, está concordando com a aceleração. Tá? Enquanto a quantidade de movimento ela concorda com a velocidade, diferentemente da variação da quantidade de movimento. Então, você deve tomar muito cuidado com essa questão que envolve a diferenciação entre a variação da quantidade de movimento e a quantidade de movimento. Porque quem já percebeu, tu pode criar uma armadilha muito boa para os estudantes, né? Confundi-los, porque a ideia é essa, uma prova de seleção,
tu consegue confundir o aluno facilmente. Aquele aluno que não tem claro que variação de quantidade de movimento não é a mesma coisa que quantidade de movimento, ele tende a responder ela baseado na quantidade de movimento. E, na verdade, tu tem que responder essa afirmação baseada em cima do impulso. Então, cuidem bem essa igualdade. O impulso agora tem 3 caminhos. A fórmula, quando a força é constante, força resultante vezes tempo. A área do gráfico, força versus tempo. E o teorema do impulso. Tá? Então, tu tem 3 caminhos também. Ou seja, cada questão que eles pedirem para vocês determinar o impulso, não é difícil de saber qual caminho que tu vai seguir, tá? Isso é uma coisa que eu sempre digo para meus alunos. Assim, é bem tranquilo de saber qual caminho tu escolhe. Porque se aparecer um gráfico de força versus tempo, é lógico que tu vai pela área. É simples. Não é uma coisa complicada. Tu tem que pensar sempre assim, tu tem 3 caminhos. Tem gráfico, vai pela área do gráfico. Tá, mas não tem gráfico. Bom, aí tu tira uma opção fora. Fica com 2. Uma delas exige força e tempo, e a outra exige a variação da quantidade de movimento. Não sonha. Tu acha que eles vão te dar a variação da quantidade de movimento no problema? Sabe? Não tem cabimento tu acreditar num troço desse. Tu está sendo ingênuo. Sabe? Eles não vão te dar isso. Eles vão te dar a massa do corpo, está ali dentro da quantidade de movimento, e a velocidade inicial e a velocidade final. Tá? Ou seja, eles vão te dar a variação de velocidade e a massa do corpo. Então, quando tu tem massa envolvida no problema e a velocidade aparecendo como uma mudança de velocidade no problema, é por aí que tu vai ir. Porque para calcular pela outra forma, tu precisa da força resultante no tempo. Tá? Não precisa aparecer massa e nem velocidade inicial e final. Então, a grande sacada do aluno que sabe rapidamente identificar por qual caminho ele vai ir é identificar os elementos presentes no enunciado do problema. Ah, mas ele não poderia dar um problema que ele te dá massa, a variação da velocidade, a força e o tempo. Para quê? Para quê? Aí o cara não está entendendo o que é uma questão de seleção. Sabe? Não é esse o objetivo. Isso aí é questão de colégio, que aí tu favorece o aluno seguir qualquer caminho, resolver, qualquer forma que ele resolve, ele mata o problema. Não é esse o propósito de uma questão de seleção. Tá? Então você tem que ter isso bem claro na cabeça. Tá? Eles vão te dar por um caminho ou para o outro. Tu tem que ser capaz de som aqui, gente. Espera aí que eu vou... Ó, vê se voltou aí para vocês, vê se está normal aí. Tá tudo bem aí? Tá. Bom, então tome cuidado com essa questão aí do impulso e a variação da quantidade de movimento, tá? Essa relação íntima que os dois têm é importante vocês lembrarem, tá? Como é que ela funciona, que os dois têm a mesma direção, o mesmo sentido. Então, em problemas de exemplos que eu falei do MCU, eles vão falar da variação da quantidade de movimento, olha para o impulso, né? Então, sempre atrelado ao impulso. Olha o que eu vou mostrar agora para vocês. Agora vem a parte bonita da aula de hoje. Isso aqui é um dos presentes mais lindos que tem. Olha a manobra matemática que eu vou fazer aqui. Como é que a gente calcula a variação da quantidade de movimento? Nós vamos
fazer assim. É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como é que eu calculo o impulso? Força resultante vezes o tempo. Tá? Bem devagarinho, se a força é constante. Como é que eu calculo essas quantidades de movimento finais e iniciais? Então, a gente vai fazer assim, ó, m vezes a velocidade final menos m vezes a velocidade inicial igual a força resultante vezes o tempo. Tá? Eu posso botar a massa em evidência, né? Então, eu vou ter algo assim, ó, velocidade final menos a velocidade inicial vezes a massa igual a força resultante vezes o tempo. Esse tempo eu posso passar para lá dividindo, tá? E aquele VF menos V eu posso botar ΔV. Então, eu vou ter que a minha força resultante é igual a massa vezes ΔV por ΔT. E para quem é bom em física e já está visualizando a surpresa, o que eu acabei de deduzir aqui para vocês? A segunda lei de Newton, que vocês conheciam. O que eu tinha dito para vocês em relação a essa segunda lei de Newton? Que Newton nunca escreveu isso. Quem escreveu isso foi um matemático chamado Euler. Tá? Porque o trabalho de Newton era muito mais complicado, ninguém entendia na época, então ele descomplicou um pouco esse trabalho de Newton. Newton, isso caiu na UFSC. Caiu na UFSC em uma proposição. Eles botaram. A segunda lei de Newton é dada por, eles apontaram essa igualdade. Que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. O que a maioria dos estudantes fizeram? Botaram ela como errada. Vocês têm ideia do que é botar uma proposição errada na UFSC, né? Vocês entendem bem o que eu estou falando, né? E estava certo. Tá? Isso, o teorema do impulso, é a segunda lei de Newton. Tá? Newton nunca escreveu o que está ali embaixo. Ele escreveu o que está aqui em cima, como segunda lei de Newton. Tá? O seu princípio fundamental é que um impulso aplicado a um corpo produz uma variação em sua quantidade de movimento. Foi assim que Newton enunciou a sua segunda lei, ou o princípio fundamental. Então, vocês devem tomar muito cuidado, tá? Porque na UFSC foi assim que eles botaram. A segunda lei de Newton é variação da quantidade de movimento igual ao impulso. E a galera que decora, aí vem de novo, os decoradores, olhavam ali, não, segundo a lei de Newton, é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Entraram tudo pelo canto. Tá? E como eu disse, perder, botar errado uma proposição correta, tu perde a questão inteira na UFSC. Inteira. Não dá. Tá? Eu pergunto, isso está claro para todos? Todo mundo entendeu isso? Tá? E aqui a gente pode observar um outro detalhe interessantíssimo, que aqui nós vamos começar a entrar na parte divertida da matéria. Olhando essa fórmula aqui embaixo, a gente pode avaliar alguns detalhes fundamentais. Por exemplo, olhem bem aqui para a minha pergunta. Aqui. Qual a relação entre a força e o tempo, né? Matematicamente? A gente olhando para a nossa equação aí, é uma relação inversa. Tá? O que isso quer nos dizer? Que quando você tem uma colisão, tá? Em que tu faz isso aqui, ó, tu bate a tua mão contra a mesa. Essa colisão, ela se dá num intervalo de tempo bem pequeno, porque a mesa é rígida. Tá? Qual é a consequência disso? Sendo o tempo no intervalo pequeno, a tua força tende a ser grande. Tá? Por isso que ninguém pega a cabeça e lança ela contra a mesa. Porque, imagina, tu vai dar uma cabeçada na mesa, tu vai ter uma colisão que se dá num intervalo de tempo muito curto. E qual é a consequência disso? A força que a mesa vai exercer sobre a tua cabeça não é pequena e vai doer. Ao passo que se eu pegar aqui, ó, né, a minha mão e lançar ela contra o encosto,
ou o assento da minha cadeira, eu não sinto a mesma dor que eu sinto contra a mesa. Aqui dói mais. Por que razão? Porque a superfície da cadeira ela é deformável. Então, o que acontece? Quando você bate na cadeira, você não bate no objeto rígido que passa. Colisão quer dizer o quê? Diminuir a força que se aplica ao corpo. Tá? Aqui nós temos muitas aplicações. Uma delas, o airbag. Tomei muito cuidado com isso. O airbag tem exatamente esse conceito como base. Quando você está dentro de um carro e o carro colide com algum obstáculo, algum objeto, tá? Se tu não estiver usando cinto, tá? A gente sabe que a tendência do corpo é continuar em movimento. Então, por exemplo, imagina, isso aconteceu com uma tia minha quando eu era criança. Naquela época, usar cinto era bobagem. Então, meu tio que estava dirigindo o carro chegou num cruzamento que era preferencial dele, um caminhão não parou. E ele bateu na lateral do caminhão. E a minha tia, que era a esposa dele, não usava cinto, o motorista ainda está agarrado no volante, então diminui um pouco esse impacto. Mas ela não, ela foi com a cabeça contra o vidro, né? E o vidro é duro. Tá? Então, vocês podem imaginar que o impacto da caixa craniana, vocês querem ser médicos, né? Sobre o cérebro, ele não é um impacto com uma força pequena. É um impacto que ocorre num tempo de duração muito curto e que, dependendo da velocidade do carro, essa variação aqui pode ser grande. A massa da tua cabeça é em torno de 5 quilogramas. Você vai ver que essa força aqui é muito grande, que atua sobre o cérebro, devido a esse tempo ser muito curtinho também. Tá? E aí a consequência é que nós temos uma força grande, obviamente lesões que levaram ela ao coma e depois à morte. Tá? No entanto, com airbag, quinta-feira eu mostro a parte matemática disso para vocês. Com airbag, o que acontece? Quando ocorre a colisão, os sensores que estão na frente do carro, eles detectam, e aqui eu lanço um desafio para vocês. Lembre-se que o airbag é um bolsão que é inflado. Como é que isso aí ocorre? É uma reação química. Eu vou dar como tema para vocês. Descubram que reação química é essa, que é tão rápida assim, que bate e enche. Tá? Isso aí pode cair no vestibular. E aí, quando tu atinge, não é o vidro mais, não é o painel duro. É um bolsão de ar que leva um tempo muito maior para você parar. Então, a força, se o tempo é maior, a força é menor, tá? Sobre o seu corpo, sobre o seu rosto, seu crânio, etc. Então, o airbag ele tem um papel extremamente importante. Na Europa, os carros têm airbag. O meu carro é um carro importado. Ele tem já 12 anos. Um carro 2008. Ele tem 7 airbags. Um carro 2008, né, que é um carro que tu compraria por volta de uns 30 mil reais lá nos Estados Unidos, que é um carro mais barato que o Gol. O Gol 2008 não tem nada, é pelado. Aí tu percebe como é que a indústria brasileira e a indústria lá fora automobilística trata os compradores. Lá fora, o airbag já é obrigatório há muito tempo. Aqui, só começou a ser obrigatório, talvez acho por volta de 2014, eu acho. Aí eles começaram a se preocupar com a vida das pessoas dentro dos carros. Enquanto lá fora essa preocupação já de longa data, airbag já tem nos carros há muito tempo. Tá? Bom, enfim, então lembre-se, o airbag ele tem um principal papel de funcionamento é aumentar o tempo, né, sobre a colisão para diminuir a força de impacto. Esse é a grande sacada do airbag. Desejo a todos uma boa terça-feira. Estudem bastante, meus queridos. Tá? Vão terminando as listas. Quinta-feira nós temos. Quinta-feira eu dou exemplo disso aqui. Vamos para a última etapa da matéria. Só tem mais uma partezinha ali, acabamos. Então, quinta-feira, encerramos mais um conteúdo. Tá? Mais um.
Então, já vamos se preparando que o próximo depois é bem mais longo, se eu não me engano, acho que o próximo vai ser mais longão. Eu vou ver qual que eu vou ver na sequência para vocês, porque eu vou dar toda a mecânica linear. Tá? Então, nós temos aí ou momento ou hidrostática depois na sequência, se eu não me engano. Eu vou ver, então. Um grande beijão, boa semana para todos e até a nossa próxima aula de quinta-feira. Até mais, façam bastante exercício. Se tiverem dúvidas, mandem ver. Tá? Mandem as dúvidas para mim, né, para a gente poder discutir e saná-las.